Fala DJ Escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Evolução Correta, onde a gente fala sobre as linhas evolutivas mais coerentes para todos os Digimons. E dessa vez a gente vai ter mais uma vez um Digimon que não está nos primeiros níveis de evolução dos Digimons, né? Não, a gente vai estar falando aqui do Digitamamon. Ele vai ser o pilar desse vídeo. Então eu espero que vocês entendam que basicamente a gente vai construir uma linha evolutiva para que ela fique coerente junto ao Digitamamon nesse vídeo. Já deixa um like aí, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, assim você ajuda o canal um pouco mais. Então vamos começar? Vambora! Então assim como a maioria de todos os Digimons, essa linha evolutiva vai começar de uma Digitama. Nesse caso, vai estar o Digitamamon em primeiro lugar aparecendo para vocês aí. Afinal de contas, o nome dele reflete isso também, né? Ele vai estar aí, porque, bom, a gente já sabe que ele é o pilar desse vídeo. Então vocês entendem que aqui a gente vai construir uma linha evolutiva para que fique coerente junto com ele. E, obviamente, eu estou falando das Digitamas, e a gente normalmente começa falando das Digitamas nesses vídeos. Aqui um pouco especial, a Digitama está aparecendo para vocês aí, galera, mas por que ela está aparecendo de maneira mais especial aqui? Porque um Digitamamon pode ser uma transformação, uma espécie de evolução direta de uma Digitama. Então, já aconteceram alguns casos, algumas vezes, de uma Digitama literalmente chocar e de dentro dela surgir um Digitamamon. Então a gente pode imaginar que uma Digitama se transformou num Digitamamon. Faz bem sentido, afinal de contas o nome dele é Digitamamon, tem Digitama lá também. Só que ele já é um Digimon no nível perfeito, então é meio complicado disso acontecer. Eu acho que deve ser bem raro disso acontecer, mas acontece. E por isso a Digitama vai estar começando essa linha evolutiva de uma maneira um pouco diferente. Mas a gente quer saber todos os níveis, e por isso a gente vai para os níveis em treinamento agora. E para esse vídeo aqui a gente vai ter, obviamente, nível em treinamento 1 e em treinamento 2. Eles vão ocupar o mesmo espaço na linha evolutiva, na imagem aí que vocês estão vendo dessa vez. Eles vão ser o Poyomon que vai evoluir para o Tokomon. Então não tem muito sentido em eles estarem aqui. Eu apenas quis colocá-los aqui porque vários dos Digimons dessa linha evolutiva vão ter poderes sagrados, vão ser Digimons meio místicos e coisas do tipo. E a gente precisa de um Digimon que se transforme normalmente em Digimons assim. Eu acho que o Tokomon fica muito bem. Normalmente ele evolui para o Patamon, todo mundo sabe disso, mas ele muitas vezes evolui para vários Digimons que têm poderes mágicos e coisas do tipo, e meio sagrados. E a próxima evolução, a próxima parte dessa linha evolutiva vai realmente mostrar isso para vocês. Então esse Tokomon, depois de um tempo, vai evoluir de uma maneira um pouco diferente. Chegando então a um Bakumon, que já está aparecendo para vocês aí, ele também já foi chamado várias vezes de Tapirmon, os dois nomes ficam corretos. Esse Digimon é muito importante para essa linha evolutiva também. Então, apesar dele não ser semelhante nem nada do tipo, ele tem muitas conexões muito importantes. Então, normalmente as pessoas conectam o Bakumon com Digimons que se parecem com javalis, com Digimons que se parecem com elefantes ou mamutes graças ao corpo dele. Mas ele representa um ser sagrado, por isso mesmo ele tem um anel sagrado que ele carrega com ele, inclusive uma criatura mítica que tem as habilidades para estar, por exemplo, comendo os sonhos dos outros ou alterando os sonhos dos outros. E ele faz isso está nas habilidades dele. Graças a isso, eu consideraria ele um dos Digimons mais poderosos que ainda estão nesse nível. Vocês podem reparar, por exemplo, que as pernas dele muitas vezes são feitas de fumaça, de nuvem, porque ele tem a ver com uma criatura chamada Baku, né? Isso tá no nome dele, Bakumon, que faz essas coisas que eu mencionei para vocês. Então tudo isso é muito importante, mas eu diria que o ponto mais importante ainda, que conecta ele com o Digitamamon também, é o ataque principal desse Digimon, que é chamado de Nightmare Syndrome. Esse ataque ele usa, por exemplo, para conseguir capturar os pesadelos dos outros e coisas do tipo, ou colocar pesadelos dentro da mente de outros Digimons ou pessoas, para que elas, obviamente, tenham pesadelos e fiquem aterrorizadas e por aí vai. Esse ataque Nightmare Syndrome conecta ele com o Digitamamon, porque o Digitamamon tem um ataque com o exato mesmo nome. Quando a gente chegar no Digitamamon vocês vão entender isso com certeza, mas vejam bem, ele tem um ataque que tem o mesmo nome e que faz coisas muito parecidas. Então faz todo sentido que ele faça parte dessa linha evolutiva, tem a ver com sonhos e tudo mais.
Dessa vez, então, esse Bakumon vai passar por mais uma evolução para que a gente finalmente chegue no nível perfeito depois. E no nível adulto, então, eu vou ter dois Digimons que vão aparecer para vocês aí ao mesmo tempo. Eles são o Nanimon e o Wizardmon. E eu sei que muitas pessoas vão ficar confusas, porque normalmente quando eu tenho dois Digimons que são tão diferentes assim, eu mostro um primeiro e explico ele, depois eu mostro o outro e explico ele também. Mas aqui, o Nanimon e o Wizardmon têm uma certa conexão que conecta eles também com o próprio Digitamamon. E eu vou explicar para vocês o que é. Tanto o Nanimon quanto o Wizardmon são Digimons que, em primeiro lugar, conseguem evoluir para um Digitamamon. Isso já aconteceu no passado. Mas, em segundo lugar, e mais importante nesse caso, ambos são Digimons que vieram de uma dimensão diferente, de uma dimensão paralela ao mundo digital. Então o Nanimon veio de uma completamente diferente, aparentemente um bichinho virtual diferente, e o Wizardmon veio de Witchoni, que também, de certa forma, é um bichinho virtual diferente. E por que isso é tão importante? Porque o Digitamamon tem na descrição oficial dele que para que um Digimon consiga evoluir para um Digitamamon, ele precisa de alguma maneira se fundir com informações que vieram de uma dimensão diferente, de uma dimensão paralela ou algo do tipo. Não é sempre que isso é super necessário, talvez até seja de alguma maneira, mas nesse caso eu preferi conectar o Digitamamon com esses dois Digimons, que, como eu disse, já evoluíram para o Digitamamon e vieram de uma dimensão diferente, de uma dimensão paralela, dimensões diferentes, nesse caso, entre os dois, inclusive. Mas, explicando os dois rapidamente, o Nanimon normalmente é um Digimon que usa muita força física, que é um Digimon meio engraçado de certa maneira, e ele joga sujeira nos outros. Enquanto o Wizardmon é um Digimon bem mais sério, ele treina bastante, vem de um mundo mágico, usa magia, né, que a gente conhece, por exemplo, como programação de alto nível. Isso também, de certa forma, vai ser mais importante nessa linha evolutiva, vocês vão entender. Mas apenas a parte da dimensão paralela, com certeza, já faz esses dois ficarem muito legais para essa linha evolutiva. Então os dois vão ficar aí, e agora, quando eles ficarem vivos tempo suficiente no mundo digital, eles vão finalmente alcançar o nível perfeito. Chegando então finalmente a um Digitamamon, que é o pilar desse vídeo, e também o Digimon de nível perfeito para essa linha evolutiva. Ele é um dos Digimons mais misteriosos de toda a franquia Digimon, e também um Digimon que sempre é confundido com Digimons de nível mais fraco do que ele. Afinal de contas, apesar da aparência dele, do tamanho dele, ele não é um Digimon muito grande, ele é sim um Digimon do nível perfeito. O que acontece é que às vezes ele fica simplesmente lá andando de boinha, ou às vezes ele está se disfarçando de um ovo de Digimon alguma coisa, e ele não representa muito perigo, digamos assim. Mas, se você assistiu o episódio de Digimon Ghost Game da semana passada, você entendeu o quão intimidador pode ser um Digitamamon, com certeza. Mas indo para a aparência dele, ele parece um monstro verde saindo de dentro de um ovo, né? Ele tem aquelas pernas verdes lá e os olhinhos amarelos e tudo mais. Mas ele é muito mais do que isso, vocês já vão entender. E o nome dele, Digitamamon, significa monstro ovo de Digimon. Digitama significa ovo de Digimon. Então, dá para vocês entenderem a conexão que ele tem lá com a Digitama no começo dessa linha evolutiva, né? Pela aparência dele, nome dele e tudo mais. Indo para a descrição dele agora. Em primeiro lugar, é dito que ele se parece com uma Digitama. Logo em seguida, é descrito que, para que um Digimon chegue nesse nível supremo, que é o Digitamamon no caso, ele precisa muitas vezes, ou pelo menos na maioria das vezes, ter as informações que vieram de alguma outra dimensão fundidas com o corpo dele durante a evolução ou algo do tipo. E daí ele se transforma nesse Digimon. Então dá pra vocês entenderem que ele tem que ter alguma coisa especial. E explicando melhor o corpo dele pra vocês, galera. Essa casca de ovo que tem em volta do corpo dele é um exoesqueleto. É basicamente um esqueleto que fica em volta do corpo dele protegendo ele, quase como se ele fosse um tipo de inseto diferente. E essas pernas verdes é só para enganar, digamos assim, para imaginarem que ele é apenas um Digimon fraco se escondendo. Mas na realidade dentro do casco dele tem quase como se fosse um outro universo, uma outra dimensão. Se você tentar entrar lá dentro, você vai parar no espaço, uma coisa muito estranha, né? Inclusive a forma verdadeira dele, que é como é dito assim, é o ataque Nightmare Syndrome dele. Como eu disse, mesmo ataque com o mesmo nome lá do Bakumon, que é onde ele solta uma espécie de espírito escuro de dentro dele que tem braços e ele vai tentar acertar o inimigo. E se ele alcança o inimigo, ele puxa o inimigo lá pra dentro e
ele é devorado ou destruído, ou ele cai em pesadelos contínuos e fica cheio de terror e por aí vai. Ele não tem só esse ataque, ele tem um outro ataque chamado Enigma, que muitas vezes sai um coração de dentro dele. Esse ataque, se atinge o adversário, aparentemente acaba com o espírito do adversário, ou às vezes com a mente dele. São ataques que, se atingirem os oponentes, é uma vez só e acabou. Então dá pra vocês perceberem através de tudo isso o quão estranho é esse Digimon e por que ele precisa dessas coisas de dimensão paralela e por aí vai. A resistência dele é extremamente alta, eu diria que também é um ponto muito positivo dele. Esse casco de ovo estranho em volta do corpo dele é muito, muito resistente. Então, se Digimons fracos ficarem tentando atacar ele constantemente, ele vai simplesmente andar pra frente assim, como se nada tivesse acontecendo. É quase uma defesa absoluta. Só Digimons de nível perfeito pra cima vão conseguir causar algum dano nele algumas vezes, né? A gente viu isso em Digimon Ghost Game também, em outras temporadas e histórias de Digimon também. Então, muito importante tudo isso. E só para explicar uma outra coisa para vocês. Eu sei que muita gente vai conectar esse Digimon com a linha evolutiva do Ogremon e do Goburimon e por aí vai. Mas isso só acontecia por causa das pernas verdes dele. Mais nada. Ele não tem absolutamente nada, nenhum detalhe, nem na descrição, nem nos poderes, nem nada que se conecte com Ogremon, Goburimon, Titanmon e tudo mais. Nada. Então ele precisa de uma linha evolutiva só pra ele, evoluções pra ele e tudo mais. E eu acho que dessa forma que eu tô mostrando pra vocês aqui nesse vídeo, fica muito, muito mais coerente. Vocês devem ter percebido se vocês assistiram o vídeo todo e viram todas as informações. Mas agora que a gente sabe o quão incrível de certa forma é esse Digimon, o quão poderoso ele é, a gente vai pra quando ele mesmo, que ainda tá no nível perfeito, passa por duas evoluções. Então no nível Mega a gente tem dois Digimons, eles são o Devitamamon e o Holy Digitamamon. Mas só para explicar para vocês, essa imagem do Devitamamon é oficial, mas a imagem do Holy Digitamamon não é, eu mesmo montei ela para vocês entenderem mais ou menos como ele deve vir a se parecer quando ele for no futuro adicionado ao livro de referências, um dia, sabe-se lá quando. Eu montei essa imagem para que ela fosse parecida de certa forma com o sprite dele. Dá para vocês perceberem, tem duas imagenzinhas na esquerda e na direita com os sprites desses dois Digimons. Eles são os dois completamente 100% oficiais, só que o Devitamamon já foi adicionado ao livro de referências, enquanto o Holy Digitamamon não foi até hoje. Esperemos, né, que ele seja, para que a gente tenha mais informações sobre ele. Mas só para explicar para vocês mais ou menos como isso daqui funciona. O Digitamamon, para quem entendeu bem sobre ele tem um lado dele que é muito bom, muito amigo, muito legal. E outro lado dele que ele é muito do mal mesmo, principalmente com os ataques dele e tudo mais. Então digamos que esses dois representam as duas faces do Digitamamon se ele evoluir de maneiras diferentes. Se o lado ruim dele for mais forte, ele vira o Devitamamon, por isso o Devil no nome dele, por aí vai. Se o lado bom dele for o mais forte, ele evolui para o Holy Digitamamon, por isso mesmo ele tem o Holy no nome dele e por aí vai, que significa sagrado, né, e tudo mais. Então, isso é muito importante, é quase como se fosse o anjinho e o diabinho lá que aparecem em cima dos ombros de certos personagens em algumas séries, o que é bem legal. O Holy Digitamamon não tem uma descrição direito, mas o Devitamamon tem, então dá pra gente tirar algumas informações. É dito que o Devitamamon meio que funciona como uma caixa de Pandora, onde muitas coisas ruins ficam saindo de dentro daquele casco de ovo dele o tempo todo. Parece um monstro horrível, né? Além disso, é dito que ele consegue usar umas magias antigas, né? Através de linguagem de programação de alto nível, que é a mesma linguagem de programação de alto nível que os Digimons aprendem em Witchone, que é a magia deles lá. O Wizardmon, por exemplo, que apareceu nessa linha evolutiva aqui já, também usa esse tipo de coisa, por isso eu acho que até essa conexão fica muito legal. Mas sabendo de tudo isso e que ele é um Digimon muito mau e faz essas coisas, a gente indo pro Holy Digitamamon, a gente meio que pode supor que ele seja o oposto. Então tudo que sai dele são coisas boas agora. Talvez ele cause bons sonhos, né? Ele traga poder sagrado e por aí vai. O que conectaria ele até mais com o Bakumon, por exemplo, que é um Digimon que tem até um anel sagrado. Vai saber, talvez quando a gente ver a imagem do Holy Digitamamon, ele também tem um anel sagrado em uma das pernas, sei lá, né? A gente não tem a imagem oficial dele até hoje.
E ele talvez seja muito capaz também de usar linguagem de programação de alto nível para usar magias diferentes das do Devitamamon. Mas o mais importante aqui é que vocês entendam que esses dois Digimons são o oposto um do outro, os dois são extremamente poderosos. Se o Digitamamon já era, imaginem esses, inclusive também Digimons extremamente resistentes, o que é muito incrível. É basicamente um Digitamamon, só que do nível Mega, e com poderes de magia e sagrados e demoníacos e por aí vai. Então, fantástico com certeza. Porém, Digi escolhidos, nenhum desses dois evolui para um Digimon que fica legal no nível acima do Mega. Então essa linha evolutiva vai terminar aqui. Então galera, esse foi o Evolução Correta pro Digitamamon. E mais uma vez, eu só quis montar uma linha evolutiva coerente pro Digitamamon, que é um Digimon muito difícil de se encaixar em linhas evolutivas, digamos assim. Normalmente, como eu disse, ele ficava em linhas evolutivas que tinham o Ogremon e o Goburimon e tudo mais, mas ele não combina em nada. Então eu acho que esses Digimons ficaram muito melhores chegando em Digitamamon e por aí vai. Quem sabe no futuro a gente veja Digimons feitos para essa linha evolutiva, mas até lá, talvez a gente já tenha esperado muitos e muitos anos. Então eu quero saber o que vocês acharam dessa linha evolutiva, por favor, deixa aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes e também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho, se torne membro do canal se você quiser. Deixa um abraço muito carinhoso para todos vocês e aguardo todos vocês para todos os próximos Evolução Correta. Então fui de escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.